o decurso e o término dos prazos relativos aos recursos que tramitam no Tribunal de Contas obedecerão às normas do processo civil, no que couber. A leitura desses dispostos anuncia que o regimento interno desta Corte de Contas delegou o estabelecimento das regras atinentes à contagem dos prazos para os recursos ao Código de Processo Civil. Outro não poderia ser o raciocínio, porque, mesmo que houvesse um regramento acerca da contagem de prazo em dias corridos neste regimento interno, ele não se aplicaria no caso de contagem de prazo para os recursos, pois não haveria sentido em se atribuir obediência à contagem de prazo do Código de Processo Civil se houvesse previsão no regimento sobre esta forma de contagem de prazo. Com efeito, seria uma antinomia descabida e ofensiva à interpretação sistemática do regimento e ao princípio da segurança jurídica dos jurisdicionados. Deve-se levar em consideração o fato de que os artigos 110 e 217 do regimento interno são claros em definir que o método para a contagem de prazo dos recursos deve obediência ao que estabelece o Código de Processo Civil. Estes dispositivos não fazem qualquer referência a que esta incidência se aplicaria nos casos de omissão regimental, mas que as regras do Código de Processo Civil incidem no que couber, deixando claro que, quanto aos recursos, a prevalência de regra por escolha regimental será sempre as do Código de Processo Civil. Nesses termos, acompanham o entendimento manifestado pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que o presente recurso de embargo de declaração é tempestivo, considerando a contagem do prazo recursal em dias úteis, a teor do que estabelece o artigo 219 do novo Código de Processo Civil, abaixo transcrito. Artigo 219. Na contagem do prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto desse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Quanto à admissibilidade do presente recurso, deve-se investigar inicialmente se a decisão embargada congrega alguma omissão, contradição ou obscuridade que mereça reparo. No caso, a admissão recorrida assenta que tira o saco isso do voto do conselheiro Anselmo no item 13. Destaque-se que, está lá escrito entre aspas, o requerente foi regiamente notificado sobre o teor do parecer prévio em 3 de janeiro de 2014, por meio do ofício de número 722/2013, nas folhas 260, como demonstra o AR acostado aos autos, nas folhas 276, com atenção aos normativos desta Corte de Contas. Lá no item 14, todavia, o recurso em análise fora protocolizado apenas em 19 de março de 2014, passando mais de 2 meses da data da notificação. Desta feita, por não preencher os requisitos objetivos de admissibilidade pela notória intempestividade, especificamente previsto no parágrafo único do artigo 52 da lei deste próprio tribunal, razão pela qual não há que se reconhecer pelo pleno desta Corte de Contas. Fecho aspas, isso são os itens 13 e 14 do relatório do voto do conselheiro relator originário. O embargo, por outro lado, sustenta que os recursos de reconsideração foi tempestivo, haja vista que, contrariamente ao que foi consignado na decisão embargada, a notificação do embargante não teria se realizado de forma regular. Sustenta que a notificação
é inadequada, é impinada de nulidade, porque recebida por terceira pessoa, que não o embargante, e que, no caso, a notificação haveria de ser realizada de maneira pessoal. Está lá no embargo dele. Compreendo, data máxima venha ao entendimento do relator, que o recurso de embargo de declaração comporta sua admissibilidade para eludir omissão na decisão, qual seja, manifestar-se especificamente sobre a necessidade de intimação pessoal do recorrente como requisito de validade da notificação, que cuidou de certificar-lhe acerca do parecer prévio. Explico. O recurso de consideração questiona a ausência de intimação pessoal do gestor para comparecimento à sessão de julgamento de suas contas, ou seja, o debate jurídico manejado nestes embargos declaratórios é diverso do que fora instaurado naquela oportunidade. Veja-se o que diz o recurso de reconsideração. Abro aspas. Com base no direito de ampla defesa esculpido na Constituição Federal, o Tribunal de Contas do Estado deixou de intimar o requerente para a sessão em que apreciaria a conta ora recusada. O fato de estar pautado o processo para a sessão, isso não desobriga o Tribunal de Contas a não intimar o interessado. O fato da não intimação pessoal gera ofensa ao referido princípio constitucional. Grifo o inexistente no original, mas esse está entre aspas, que está lá constante do recurso. Neste contexto, divirjo do relator quanto à existência de preclusão no questionamento manejado nestes embargos de declaração, pois o debate jurídico instaurado nesse recurso não é o mesmo que fora suscitado quanto da interposição do recurso de reconsideração. Ademais, a nulidade suscitada, sendo crível, pode e deve ser decretada, inclusive de ofício, fato que afasta a preclusão, pois a preclusão não incide sobre as matérias conhecíveis de ofício, razão que justifica o pronunciamento deste tribunal quanto a esse ponto, a fim de debelar qualquer omissão na decisão. Com a devida vênia, a decisão colegiada deste Tribunal de Contas, que apreciou o recurso de reconsideração, manifestou-se genericamente acerca da regularidade da notificação, encaminhada ao embargante sobre o resultado do julgamento de suas contas, contudo, sem enfrentar a tese de que a notificação haveria de realizar-se pessoalmente ou não. Assim, considerando que não houve debate jurídico prévio instaurado nesses autos acerca da necessidade ou não da intimação pessoal do recorrente para dar-lhe conhecimento das decisões adotadas por este Tribunal de Contas, que esta matéria é de ordem pública e porque este tema não foi enfrentado pela decisão embargada, admito o presente recurso para que seja eludida esta dúvida jurídica, o que faço para esclarecer e integrar a decisão recorrida, eliminando a omissão apontada nos seguintes termos. Desde a minha chegada nesta Corte de Contas, tenho encontrado muitas dificuldades em estabelecer um caminho processual claro e objetivo, no que toca à fluência dos processos administrativos que tramitam neste tribunal. Muito desta dificuldade se deve ao fato de que o regimento interno deste tribunal possui várias regras repetidas com textos diferentes, muitas omissões e contradições. Esta dificuldade, enfrentada por mim, que labuto dia a dia com este diploma, certamente é potencializada quando deve ser enfrentada pelos nossos jurisdicionados. Partindo desta premissa, concebo que as regras estabelecidas
no regimento interno deste Tribunal de Contas, que garantem algum direito processual judiciário, devem ser prestigiadas em relação às regras desse mesmo diploma, que, apesar de tratar do mesmo tema, não se pronunciem sobre as mesmas regras já estabelecidas em outros dispositivos. Faço esse esclarecimento porque entendo que, enquanto esta Corte não fizer uma revisão geral nesse regimento interno, esta será a solução que preservará a segurança jurídica nos procedimentos levados a efeito neste colegiado. Feito esse esclarecimento, julgo que assiste razão ao embargante quanto à nulidade da notificação que se destinou a intimá-lo do resultado do recurso em suas contas, o que se deduz da leitura do artigo 200 do regimento interno desta Corte de Contas, abaixo transcrito. E o faço. Artigo 200. A citação ou a notificação em processo de julgamento de contas e em todos os outros de competência do tribunal, com a finalidade de constituir a relação processual e de cientificar o responsável sobre as penas da lei, a prestar informações, a exibir documentos e a defender-se, serão feitas de forma prevista neste regimento. 1. Pessoalmente, por determinação do relator, quando a segurança e a urgência dos autos processuais justificarem a medida. 2. Na hora certa, para cumprimento da citação pessoal, ocorrendo a hipótese prevista no artigo 227 do Código de Processo Civil. E 3. Por via postal e telegráfica, isso está um tanto já ultrapassado, mas é o que está, inclusive facsimiles. Veja como estamos desatualizados, né? Item 4. Por edital. Parágrafo 1º. As citações ou notificações por via postal e telegráfica serão comprovadas processualmente por documento da empresa de Correios relativamente às suas respectivas entregas ao destinatário em mãos próprias. Aqui. Artigo 2º. O comparecimento espontâneo do responsável supre, entretanto, a citação ou notificação, assumindo a parte o processo na fase em que se encontrar. Este dispositivo é didático a anunciar, no seu parágrafo 1º, que as notificações postais hão de ser comprovadas por documentos dos Correios que confirmem a entrega ao destinatário em mãos próprias. Ou seja, realmente assiste razão ao recorrente no sentido de que a intimação realizada para cientificá-lo da decisão que julgou suas contas é nula por desatender regra normativa expressa. Essa regra é corroborada pelo teor do que estabelece o artigo 106, parágrafo 1º, na linha B, que diz lá também do regimento interno desta Corte de Contas, ao disciplinar que os prazos contam-se, no caso das notificações postais, do recebimento pelo responsável ou interessado. Ou seja, mais uma vez, é reforçado no regimento interno que a regularidade da notificação depende de quem a recebeu e não do lugar onde foi recebida. Esta sorte de nulidade já foi alvo de apreciação. Esta sorte de nulidade já foi alvo de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, oportunidade em que não se claudicou em taxar de nulas as notificações levadas a efeito em contrariedade ao regimento interno do Tribunal de Contas, que estabeleça com requisito a notificação de seu recebimento em mãos próprias. E aqui está a decisão, aqui recentíssima, essa agora tem 15 dias. Ação
anulatória de ato jurídico, processo administrativo do Tribunal de Contas, a aplicação do recurso TC de número 171 de 95, necessidade de notificação através de aviso de recebimento na modalidade mão própria, formalidade legal desatendida, nulidade do cessamento da defesa. Esse recurso conhecido agora recentemente. Feitas essas considerações, acrescento que a decisão que julgou as contas do recorrente contemplou determinação para que houvesse a sua notificação por via postal, inclusive com indicação expressa do artigo 200, parágrafo 3º, inciso 1º do regimento interno deste tribunal, razão pela qual não vejo como mitigar necessidade de intimação pessoal para aperfeiçoamento da ciência do interessado, sob pena da ofensa de que for estabelecido na decisão à segurança jurídica e ao direito à ampla defesa. Por fim, entendo oportuno abordar a afirmação do Ministério Público de Contas, no sentido de que o prazo de recurso de reconsideração do recorrente começaria a fluir a partir da publicação no Diário Oficial da decisão a ser impugnada, a teor de que leciona o artigo 219 desse regimento nosso. Contudo, no seu caso, o término inicial se deu apenas com a notificação, que ocorreu bem mais tarde, por ser mais benéfica. Entendo que essa solução é a única aplicável no caso, pois decisão que julga as contas do recorrente terminou que se realizou a notificação do gestor pelos correios. Logo, se o tribunal cuidou de utilizar duas formas de intimação do interessado, deve-se aproveitar a última para fins de início da contagem de prazo, sob pena de instituir uma razoável dúvida no jurisdicionado quanto ao início do prazo, trazendo ofensa à segurança jurídica processual e ao direito à ampla defesa do interessado. Caso idêntico a esse já foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, com esse mesmo entendimento. Veja-se, está lá a ementa: mandato de segurança, direito administrativo e constitucional, impugnação de defesa pelo Tribunal de Contas do Estado, intimação pelo Diário Oficial e também por carta com aviso de recebimento, contagem do prazo para interposição de recurso para revisão devido ao processo legal, princípio do contraditório e da ampla defesa, segurança concedida, decisão unânime. Embargo do artigo, ainda na emenda 41 da Lei Estadual 5.515 de 67, determine que o prazo para a interposição de recurso de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado deve contar da publicação da súmula da decisão no Diário Oficial, a posterior intimação pessoal do servidor público, não representado nos autos por advogado habilitado, efetivada por carta com aviso de recebimento, enseja a renovação do prazo recursal. O não conhecimento do recurso interposto tempestivamente constitui violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Está lá também uma decisão recentíssima. Ante todo o exposto, senhora presidente, senhores conselheiros, conheço dos embargos declaratórios e os provejo para modificar a decisão embargada, no sentido de admitir o recurso de reconsideração, haja vista que, presentes os pressupostos extrínsecos da admissibilidade, ou seja, tempestividade, adequação e regularidade formal, notadamente a tempestividade, pois nula a notificação que se destinou a intimação da decisão recorrida, conquanto não recebida pelo interessado, mas por terceira pessoa, logo em ofensa ao artigo 200 do nosso regimento. Senhora presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência colocasse então para o julgamento esta admissibilidade do embargo feito, que acompanha essa admissibilidade. Em seguida, se não for acatado, eu passo ao recurso de reconsideração. Senhor presidente. Em votação.
Conselheiro Anselmo, com a palavra. Senhora Presidente, é louvável o esforço exegético do conselheiro Fernando Toledo para conhecimento dos declaratórios. Eu só queria aqui relembrar meu posicionamento, por isso que é válido um dos processos que eles são trazidos em vista, a presença do debatidor originário, até para que isso seja aclarado aos julgadores. Excelência, eu queria, primeiramente, Excelência, Conselheiro Fernando, Vossa Excelência parece-me que cita uma parte do meu voto, onde está assim, que regiamente o gestor foi citado, e fala o item, ou é item 3, ou é item... Não, 13 e 14. 13 e 14. Está do meu voto. Acontece, Excelência, que o item 13 do meu voto, já é o item 13 que eu tenho, da questão meritória. Começa assim: eu trouxe o parquê de contas, através destacou que os processos de prestação de contas de governo e de gestão são inaugurados pelo próprio gestor, que deve encaminhar pessoalmente os dados financeiro-contábeis à análise e fiscalização do Tribunal de Contas, de forma constitucionalmente estabelecida, não havendo que questionar o conhecimento de seus desdobramentos posteriores, de forma que a publicação em e-mail oficial, por si só, estaria apta a assegurar a eficácia do princípio da publicidade. E no de baixo também, eu não encontro, Excelência, essa palavra, regiamente, 14. Deixa eu passar aqui à vista para não cometer qualquer equívoco. Considerando, portanto, é o item 14 do meu voto, publicação regular, formalizada por meio do Diário Oficial Eletrônico nesta Corte de Contas, na forma da Lei Estadual 7.300, além do envio da notificação para endereço do recorrente, aqui já aproveito para falar da evolução jurisprudencial, da citação, notificação, intimação, ou o que for válido, no endereço do cidadão, torna efetiva, válida a citação, a notificação a respeito. Mas, conseguindo, na forma do artigo 25(2) da Lei Orgânica e do artigo 203 do Regimento Interno e da preclusão lógica, entre aspas, uma vez que o mesmo argumento for aduzido pelo recorrente em sede de recurso de reconsideração, já julgado pela Corte de Contas. Nada mais consta dos autos a ser submetido ao crivo do colegiado deste tribunal. O item 13 e 14 do meu voto resta assim, Excelência. Então, eu não verifico a presença desse termo, regiamente. Pode ser uma outra parte? Salvo, eu estou verificando aqui, solicitando, mas eu gostaria só de reler aqui o que eu coloquei, o que eu pensei do voto de Vossa Excelência. Tá, que diz o seguinte: destaque-se que o requerimento foi regularmente notificado, sobretudo para ser prévio, em 3 de janeiro de 2014, por meio do ofício de número 722/2013, das folhas 260. Como demonstra o AR acostado nos autos, que é na folha 276, em atendimento aos normativos desta Corte de Contas. Isso é que foi pensado, eu preciso só verificar, confirmar qual é o item que consta do voto de Vossa Excelência. Então eu passo adiante, eu aguardo. Pois não. Tá. E no item que eu me refiro ao 14, só para que Vossa Excelência pegue o fio da meada. Tá. Aí no item 14 que foi sacado aqui, todavia os recursos em análise foram protocolizados apenas em 19 de março de 2014, passando mais de 2 meses da data de notificação. Desta feita... Excelência, você está lendo o meu voto ou o que você escreveu? O que eu saquei do voto de Vossa Excelência. Não, Excelência, aqui não tem a questão de data nos itens 13 e 14. Do recurso de reconsideração, perdão. Do recurso de reconsideração. Então tá, não é do meu voto. Não, desculpa então, Vossa Excelência, foi uma falha aqui que fui induzido a cometê-la, desculpa. Tá. Na regra do recurso de reconsideração que está escrito isso. No recurso de reconsideração de Vossa Excelência. Tá, tudo bem. Excelências, eu já falei da questão aqui, até dessa evolução jurisprudencial, da notificação entregue no endereço do responsável, do gestor.
Excelência, eu acredito, e aqui eu firmo meu posicionamento muito claro, da mesma forma que não se deve interpretar a Constituição em função dos normativos infraconstitucionais, eu entendo que a gente não deve interpretar a lei orgânica desse tribunal em função do seu regimento interno. Mesmo porque, como Vossa Excelência, eu tiro esse óculos que eu não consigo enxergar ninguém com óculos, me desculpe. A mesma situação que o regimento interno é fato, concordo com Vossa Excelência, apresenta algumas passagens esdrúxulas de contrariedade expressa à lei. Cito aqui o exemplo maior, que na lei diz que só podem tirar férias 2 conselheiros, no regimento interno são 3. Então, Excelências, qual que devemos aplicar? Para mim não resta dúvida que é o que está contido na lei. É uma questão lógico-jurídica, por assim dizer, hierarquia normativa. Então, Excelência, eu verifiquei que toda a análise de Vossa Excelência foi construída com base regimental. E eu queria aqui firmar um posicionamento aos colegas, destacando o que diz a parte recursal, que tem, inclusive, precedência nesse tribunal, dado que recursos a gente deve avaliar sempre, inicialmente no juízo de prelibação, de admissibilidade, por assim dizer, pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Dentro dos pressupostos objetivos está o cabimento. E o que vem a ser o cabimento? Previsão legal. Previsão legal. Mesmo que busquemos a verdade real, ou que seja apresentado algum recurso inominado, por outro princípio, o das formas, podemos recebê-lo. E, às vezes, ou quando não recebemos, até em função deste princípio já pré-falado aqui, da verdade real, material, nós consideramos o seu conteúdo para análise dos procedimentos administrativos que por aqui tramitam. Então, assim, gostaria de ler aqui, citando apenas a nossa lei orgânica, que data de 94. O Código de Processo Civil já é mais atualizado, e aqui o Ministério Público até me corrigir se eu cometi algum deslize, e lá parece-me que tem disposição, acho que explícita, que os prazos do processo, novo Código de Processo Civil, ele só se aplica no vazio, onde não houver regulamentação, o que não parece ser o caso. E por que não parece ser o caso? Capítulo 6 de nossa lei orgânica, dos recursos. Aí já entra aqui na parte até que do precedente, tipicidade recursal. Da decisão proferida em processos de prestação ou tomada de contas, e aqui não sei até se não se incluiria, doutor, na questão das inspeções, é o 52. Aí os recursos de reconsideração, embargos de declaração e revisão. Vamos tratar especificamente dos embargos. Cabem, veja só que a lei aqui ela não autoriza o regimento tratar disso. Artigo 54. Ao contrário do 53, que é bem claro, o recurso de reconsideração terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido e na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 54. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão ocorrida. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração podem ser apostos por escrito pelo responsável ou interessado ou pelo Ministério Público no tribunal, dentro do prazo de 15 dias. Nossa lei é de 94. Sempre foi dias corridos. Sempre foi dias corridos. E o surgimento do Código de Processo Civil para o mundo jurídico, recentemente, não tem um condão de alterar o nosso microsistema processual, mesmo porque se aplica de forma subsidiária. Por isso aqui que eu até louvo o esforço exegético de Vossa Excelência em trazer os prazos do novel diploma adjetivo para o caso. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento, como é a regra, da decisão embargada, inclusive para interposição de outros recursos previstos nos incisos 1 a 3 do artigo 33 da Lei Orgânica. E o artigo 33, ele dá as várias formas de notificação ou intimação
ou de chamamento ao processo. A pergunta que eu faço: essas formas, elas são concorrentes ou são excludentes? Para mim, são concorrentes. Qualquer uma delas está apta. Ainda mais porque o gestor, aí falo no caso concreto, o gestor já vinha labutando esses processos, sabendo da existência, inclusive sendo de sua responsabilidade acompanhar o diário oficial deste Tribunal de Contas. Isso, para mim, resta ululante. Sendo assim, Excelência, aqui reitero, como a notificação foi apresentada no endereço do recorrente, eu não vejo qualquer vício nela, e, além do mais, a publicação oficial da decisão. Não há que atender um dos requisitos objetivos do presente recurso, que é a tempestividade, mesmo porque eu não posso largar esse entendimento, achar que o Código Civil, só porque é recente, revogou, por alguma forma, por mais estranho que pareça, implicitamente, o contido aqui em nossa lei orgânica, assim como não posso interpretar a lei em função do regimento interno. Tendo em vista, Excelência, que qualquer uma das formas de notificação ou citação, em termos genéricos, de chamamento aos autos, não só para se defender, mas até para ser comunicado de eventual procedimento deste tribunal, que muitas das vezes a nossa intimação via correio é tão e simplesmente para que o gestor tome conhecimento, que não reste dúvida, embora a decisão já tenha sido publicada. Isso aqui, o de precedência do tribunal, está imenso, vários processos nesse sentido. Então, tendo em vista, Excelências, que pelo menos dois pressupostos objetivos desse juízo inicial de admissibilidade do recurso, dos declaratórios, não são atingidos, nós não temos como conhecer do recurso. Esse é o meu entendimento, submeto à apreciação de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Pressupostos objetivos, isso de passagem. Em discussão ainda. Em votação. Conselheiro Otávio. Voto com o conselheiro Fernando. Conselheira Maria Cleide. A vênia do conselheiro relator, acompanha o voto do conselheiro Fernando Toledo. Então, aprovada a solicitação trazida pelo Será conselheiro. admitido o recurso, senhora Admitido. presidente, aí no Recurso. eu não vou mais me posicionar com relação à reconsideração, ao recurso de reconsideração. Fica Será? É uma questão de ordem. Tendo em vista, no caso, que foi acolhido os embargos e foram admitidos os embargos, Revolta por exatamente, e que no recurso de reconsideração tinha sido fundamento do recurso pelo relator foi pela inadmissibilidade do recurso, e tendo em vista a previsão legal no sentido de que o recurso de reconsideração é dirigido ao relator, nesse caso o processo tem que retornar ao relator para passar o mérito, passar o mérito do recurso. Claro, volta para o relator o processo, claro. Então, o processo será encaminhado de volta ao conselheiro. Só uma dúvida. Excelência, Vossa Excelência se debruçou sobre o mérito do recurso, O recurso está no voto, Vossa Excelência, depois pode dar uma... mas Vossa Excelência gostaria de submeter, já emitir o seu voto, ou esperaria eu trazer novamente o processo? Eu acho que é por uma questão de Tá, obediência ao perfeitamente. procedimento, tem que ser o voto do relator antes do eventual voto, até porque o conselheiro Fernando pode concordar com o voto de Vossa Excelência. Confirmar o posicionamento, né? Bom, para não ser maiores delongas, o voto com relação à reconsideração, você vai ter acesso a ele, que está postado, eu não vou retirar, está aqui da... Conselheiro. Senhora presidente, para a sessão de hoje não tenho mais processo a relatar.
Encerrada a pauta, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, para querendo se manifestar. Senhora Presidente. Com a palavra ao Ministério Público. As sessões, elas têm tido debates jurídicos bem interessantes. Não sei se já tinha antes ou se eu estou dando a sorte de estar presenciando eles aqui nesse meu exercício da Procuradoria-Geral. E o conselheiro Fernando e o conselheiro Anselmo, ambos colocam situações realmente que o regimento interno, ele por vezes é contraditório consigo mesmo e por vezes contraditório com a lei. Quando é contraditório com a lei, é até mais fácil, porque aí vale a lei. Mas quando ele é contraditório consigo mesmo, a gente fica numa situação, e aí, qual a regra eu vou aplicar? E se nós que trabalhamos com ele diariamente temos essas dúvidas, imagine para o gestor. Eu tendo a interpretar o regimento e a lei sempre da forma mais benéfica ao gestor, até porque o processo administrativo ele tem uma finalidade imediata de proteger o administrado. Por isso que exige processo administrativo. Senão a gente julgava aqui do jeito que queria e passava em frente. Então, tendo em vista a boa-fé do administrado e esse princípio de que o processo administrativo deve proteger o administrado, eu penso que a interpretação que o conselheiro Fernando colocou, a interpretação é interessante. Olha, o tribunal até poderia adotar o posicionamento de só publicar no Diário Oficial. Mas a partir do momento que fez as duas coisas, a gente tem que utilizar a regra mais favorável ao gestor, até por ter previsão regimental. E tendo em vista que há um projeto de regimento que já foi submetido, inclusive, à presidência, salvo engano, na gestão do conselheiro Otávio, teve uma comissão de regimento que foi inicialmente composta pelo conselheiro Anselmo, pela conselheira Ana Raquel e pelo doutor Ricardo. Ao receber a Procuradoria-Geral, estava analisando alguns documentos que ficaram da gestão do Dr. Rafael, inclusive tem um processo lá que trata do regimento interno. Eu acho que a gente poderia começar a rediscutir a questão da reforma do regimento para evitar esse tipo de contradição que está havendo em algumas decisões do tribunal, ocasionado justamente por essa duplicidade de regras que o regimento traz. Seria sim, doutor N, inclusive, porque até no momento em que se pensou em trazer uma reforma do regimento, naquele momento nós ficamos com a relatoria, mas aí nós observamos também no momento em que recebemos a minuta de modificação e de adequação que o nosso regimento necessita, nós percebemos que tiveram alguns prazos que não estavam sendo observados, que não foram obedecidos e que não tínhamos condições naquele momento apenas receber a minuta e já trazê-lo, da forma que estava para deliberar, inclusive porque nós estaríamos ferindo também os procedimentos que o nosso regimento determina. E tem todo, na realidade deveria ter sido observado e naquele momento não foi. Mas nós já estamos também cuidando disso, o regimento não está esquecido nem parado que nós recebemos, porque realmente ele leva um tempo para ser analisado. Mas que ele não está... Ele está sendo... Estamos nos debruçando, sim, sobre ele. Nossa equipe tem se dedicado a isso. Pois não, conselheiro. Faz o esclarecimento que o doutor N está correto, que inicialmente era uma comissão sob minha presidência, mas que o que foi enviado, inclusive deve estar com Vossa Excelência, foram enviados pela auditora substituta Ana Raquel e pelo membro do Ministério Público, Ricardo Schneider. Não foi um envio do presidente da comissão. E também eu não sei se fui destituído formalmente, mas acho que Vossa Excelência pode sanar esta pequena falha, esta pequena irregularidade. Aí acredito que talvez o processo possa seguir o seu rumo natural. Obrigado, senhor presidente. Trago também para discutir com Vossas Excelências
nós temos a nossa sessão administrativa marcada, agendada, para o dia 27 de junho. No entanto, nós observamos aqui que o Tribunal de Justiça tem como feriado de 23 de junho a 1º de julho. O recesso, isso, o recesso. E aqui no Código de Organização Judiciária, ele diz textualmente, no artigo 37, são feriados forenses do dia 23 de junho a 1º de julho e do 20 de dezembro a 31 de dezembro. Então, como nossa reunião seria, que na realidade está agendada para o dia 27, e em virtude de, em determinados instantes, nós seguirmos a orientação que segue o Tribunal de Justiça, eu gostaria de discutir com Vossas Excelências se nós devemos manter a nossa reunião para o dia 27 ou se anteciparíamos ela para o dia 20 e também se seria oportuno que nós também tivéssemos esse recesso do 23 ao 1º de julho. Peço para me escrever, senhora presidente. Pois não. Eu sugeriria, senhora presidente, se acatado por este pleno, em vez de nós usarmos as terças-feiras, porque terça-feira nós temos o pleno e nós temos reunião da Câmara. Isso às vezes se estende um pouco mais. A gente tem prejudicado a realização. Isso. Eu sugeriria a Vossa Excelência, se acatado pelos demais conselheiros e conselheiras, nós transferimos, em vez de uma terça-feira, uma quinta-feira, depois da sessão. Mas quinta tem sessão também. Sim, é porque, na verdade, na terça-feira nós temos 2 sessões. A sessão do Pleno e depois, em seguida, a sessão da primeira Câmara. Ou a segunda Câmara se reúne nas quartas-feiras. Quarta-feira. Pode ser feito na quarta-feira também. Tem uma suspensão do prazo para o foro, para a exerção, o feriado forense, que a rigor nossas sessões não poderiam ser realizadas se é um administrativo que segue a mesma normatização, a presença de advogados, não sei, exatamente. Embora nossa sessão administrativa pudesse ser realizada. Sim, administrativa, disso, sim. Né? Pode realizar dia 21, quarta-feira. Mas eu sugeri, inclusive, posso utilizar sim, isso? Claro. Em vez de nós, digamos, respeitaríamos essa agenda, acompanharíamos a agenda do tribunal, em vez de fazer no dia 20, fazíamos no dia 22 ou 21, se Vossa Excelência achar. Sim. Que seria ou uma quarta ou quinta-feira. 21 é quarta-feira e 22 quinta. Se for de consenso dos senhores conselheiros. Eu sugiro dia 21, porque dia 22, se a sessão se estender, pode ser que a gente não tenha administrativa. Normalmente as sessões da Câmara são mais rápidas, né? Bem mais rápido. Então, transferimos a sessão administrativa para a reunião administrativa para a próxima quarta-feira, 21 de junho. Eu voto quinta. Então, fica 22. 21 ou 22? O voto do conselheiro Fernando Toledo é dia 22. 22. Conselheiro Anselmo, 21 ou 22? Excelência, eu não vou me abster, mas deixa a decisão por conta de Vossa Excelência. Para mim, qualquer um desses dias está bom. Conselheira Maria Cleide. Seria na quinta, dia 22. Conselheiro Otávio. 22. Então, também para nós não fazemos ficar então dia 22. Parabéns do doutor Enio aí. Não, estarei aqui. Então, a sessão fica já Dia 22. dia 22 de junho, a quinta-feira, pós sessão ordinária. E vai ser feito a portaria do recesso. Sim. Agora, né? Encerrado, então, esta sessão, em nome de Deus, convocando-os para a próxima, no horário regimental, está encerrado.